dons. O mais belo é o divino amor. Ainda que deu o corpo para ser queimado, ainda que fale linguagem angelical, mesmo que reparta os bens com os pobres, se na alma não tiver esse amor, o sacrifício será anulado. Muito belos são os dons de Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor. Quem tem esse amor não se ufana. Quem tem amor humilde é. Quem tem amor não se profana. Quem tem esse amor tem perfeita fé. Muito belos são os dons de Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor. Quem quiser possuir esse amor, peça a Deus, peça a Jesus, irá conseguir esse perfeito dom, ajoelhado aos pés do Santo Consolador. Muito belos são os dons de Deus, de nosso Deus, o Criador.
Consolador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor. Amor, amor. Santo e querido irmão Aldo, meu primaz adorado, entre todos santos, bendito por Deus no seu trono ungido. Sou uma corista apostólica a servir-te na humildade. Ajuda-me a ser dedicada no ministério da eternidade. Melhorar na consagração, prestar louvor e adoração, ajudar, animar a igreja, proporcionar consolo e perdão. Quero ser santificada, cantar para a glória de Deus, sem me exaltar nem orgulhar, sem contender disciplinada no viver, no cumprir minha missão, ser humilde, sincera, fiel, tudo fazer para os céus enaltecer. Amado, santo irmão Aldo, não deixes eu me perder. Dá-me sabedoria divina a lutar, servir e vencer.
és a vida da minha vida. Unge o meu cantar a merecer te louvar no meu ser, enquanto aqui eu viver, até o reino celestial te glorificar e ao Consolador no concerto angelical, meu supremo pastor, meu santo profeta de amor. Amém. Esta igreja apostólica é como astro na terra a brilhar, fulgurar como as estrelas nos céus. Esta igreja apostólica está ainda na terra, mas não é do mundo, é um pedaço dos céus. O mundo já está vendo a prova de toda a verdade e não pode contestar, pois só aqui existe santidade. Ninguém pode negar, Deus conosco está, através das bênçãos gloriosas da santa e bendita Ó Rosa. Despertem homens em trevas, ouça o clamor e alerta. Só o Consolador pode vos salvar e da condenação vos resgatar. Não percam a oportunidade de conhecer a verdade, a qual vos libertará e o Consolador vos alimentará e para o céu eternamente vos conduzirá e para sempre tereis a santa vida no reino de glória
infinito.
Prezados irmãos e irmãs, neste momento vou dar início à nossa reunião de oração, onde teremos a oportunidade nesta noite de mais uma vez adorarmos ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Prestarmos a Ele a nossa gratidão, a nossa adoração e buscar dele, Espírito Santo de Deus, aquilo que precisamos para a nossa vida. Primeiramente, cumprimento todos os presentes com a paz do Senhor, em especial aqueles irmãos que durante todo o dia não tive a oportunidade de cumprimentá-los pessoalmente. Desejo que a bênção de Deus o Pai, que a bênção de Jesus Cristo, que a bênção da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e que a bênção do santo e querido irmão Aldo estejam com todos. Igualmente faço votos e desejo que a companhia e a bênção de todos os demais santos e anjos que estão na glória celestial esteja com você, esteja com sua família também, esteja com todos aqueles que estão conectados a este site para participar conosco da reunião de oração. Esta mesma bênção, esta mesma paz e alegria que vos desejei, desejo aos seus familiares, independente de religião. Não me importa qual é a religião que eles pertencem. Não importa para mim nesta noite o que fazem ou deixam de fazer da sua vida. Eu desejo para todos saúde, paz e felicidade. Porque na Igreja Apostólica nós somos ensinados a amar ao nosso próximo. Inclusive os temas da reunião matutina hoje foi sobre união, foi sobre o amor ao próximo. Então nós devemos amar ao nosso próximo indistintamente. Inclusive a direção da igreja publicou recentemente agora uma mensagem falando sobre esse assunto. Então, para todos, paz, alegria, saúde, felicidade é o que eu desejo hoje e sempre. Amém. Aos que estão assentados e puderem, os convido a se colocarem em pé, para que nós possamos então darmos início à nossa adoração, ao nosso louvor, ao Espírito Santo do Pai. E para que a reunião de oração desta noite, ela tenha o seu início, eu convido todos a cantarmos o corinho Igreja Forte. Sempre tenho dito em todas as reuniões de oração que ministro. A Santa Vó Rosa sempre dizia: meus filhos, quando vierem à igreja para participar da reunião de oração, não precisam ficar pedindo muita coisa para Jesus. Peçam para Ele sabedoria. Então é uma reunião de oração. Peçam para Jesus, através do Espírito Santo, sabedoria para o falar, para o agir, proceder e obedecer ao santo irmão Aldo.
Curvem a cabeça, feche os olhos e vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, aqui nos encontramos novamente neste dia, porque tivemos reuniões matutinas com 2 belas mensagens do Santo Irmão Aldo ao nosso coração, falando sobre um tema que ele muito pregou e muito ensinou. Agora, neste momento, nesta noite, mais uma vez nos reunimos para buscar do Espírito Santo do Pai saúde, vida, paz, alegria, mansidão, perdão, humildade e tantas outras virtudes e características que possui o Espírito de Deus. Adoração e louvor seja prestado também nesta reunião a Jesus Cristo, o nosso Salvador, a nossa Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, ao santo e querido irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, como exaltar a todos os santos que estão lá na glória celestial. Mas a reunião desta noite, dentro da semana festiva de batismo e de comemoração do aniversário do Santo Irmão Aldo, é uma reunião de oração, onde vamos adorar, glorificar, exaltar o nome do Espírito que dá vida a cada um de nós, o Espírito que dá vida a todos que estão nos céus, o Espírito Santo de Deus que alimenta cada um de nós, porque senão seremos pessoas vazias, sem sentimentos. E quando colocamos em prática tudo o que aprendemos nesta igreja, somos templo da morada do Espírito Santo de Deus, e Ele nos usa para amar ao próximo, fazer o bem e anunciar através dessa igreja a palavra que é vida e salvação. Santa Vó, santo e querido irmão Aldo, abençoe a nossa reunião desta noite, abençoe todos os atos devocionais que já tiveram seu início antes mesmo de eu iniciar esta reunião, e teremos dentro do transcorrer da mesma. Peço ao Espírito Santo do Pai a unção dele para todos nós que temos ministérios a ser realizado nesta noite, que o Senhor Espírito Santo nos use, que o Senhor Espírito Santo nos torne vaso precioso para ajudarmos a Santa Vó Rosa, o santo e querido irmão Aldo, a salvar muitas e muitas almas para Deus, através do nome desta igreja apostólica. Adoração e louvor também seja prestado aos demais santos e anjos que vieram do alto céus para participar conosco da reunião de oração e trazer a bênção de Deus para a nossa vida. Adoração, louvor, gratidão prestaremos ao Espírito Santo do Pai, hoje e para sempre. Amém. Cantemos também o corinho de número 82, ó Santo Espírito de Deus.
Que nesta noite seja prestado glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória a Maria Santíssima e a todo o poder celeste, honra, glória, louvor. Amém. Podem todos assentar-se. Prezados irmãos, irmãs, estamos nós reunidos na casa do Pai, nesta noite, para podermos participarmos da reunião de oração. Uma das reuniões mais importantes da Igreja Apostólica. Participar da reunião de oração não é somente chegar na igreja e invertermos os procedimentos como de uma reunião normal, cantando primeiro o corinho de número 1, depois vamos orar, depois vamos cantar outro corinho e no final ter um momento propício. Nós também precisamos aprender a participarmos da reunião de oração com reverência, com amor, buscar no Espírito Santo de Deus aquilo que precisamos para a nossa vida. E para que sejamos alimentados pelo Espírito Santo do Pai, não basta somente vir à igreja, não basta somente estar na reunião de oração. Para ser alimentado pelo Espírito do Pai, é indispensável que a casa dele esteja limpa. Porque ninguém de nós, nenhum de nós, gostamos de morar em uma casa suja, em uma casa imunda. Nós não moramos numa casa cheia de sujeira. O Espírito Santo do Pai também não mora em uma casa suja, em uma casa cheia de pecado, em uma casa cheia de impureza. Mas qual casa que eu estou falando? O nosso corpo. Porque as Escrituras Sagradas ensinam que nós somos templo de morada do Espírito Santo do nosso Pai. Se nós não gostamos de morar em uma casa suja, o Espírito do Pai também não gosta. É uma reunião especial? Sim. Apresentações femininas nesta noite? Sim. Mas uma reunião de oração não resume só a isso. Resume em também ser alimentado pelo Espírito do Pai, prestar a Ele adoração, a Ele louvor, porque somente cantar não basta. Somente cantar não basta. Somente crer não basta. Não é isso que aprendemos? O apóstolo São Tiago, ele diz que a fé sem fruto, a fé sem obra é nula, é morta. Então nós precisamos estar com nossa casa em ordem. A casa é o nosso corpo, porque o Espírito Santo do Pai não habita nas paredes, ele habita em nós. Então o nosso corpo precisa estar limpo, porque o Espírito do Pai, o Espírito que nós vamos adorar nesta noite, está enaltecido nas placas de nossa igreja. Ele não habita junto ao espírito do mal. Eles não andam junto, eles não são compatíveis. Porque o Espírito de Deus, a quem estamos adorando nesta noite, Ele ama, Ele perdoa, Ele é alegre, Ele é feliz, Ele é pacificador. Ele usa o nosso corpo para amar, para ajudar o próximo, quanto o espírito contrário usa o nosso corpo para o mal, para entristecer o próximo, para causar desunião. Então, aonde um espírito mora, o outro não está. Mas pastor, e se eu, por acaso, eu sentir que eu preciso mudar, tenho alguma falha, o Espírito Santo do Pai não vai habitar em mim? Claro que vai. É só você nesse momento, nesta noite, arrepender-se, orar, falar com Deus, o espírito do mal abandona o seu corpo.
e o Espírito de Deus entra em você. Mas ele não está dentro da igreja, porque Jesus diz: na minha igreja o espírito do mal não entra, mas ele fica lá fora esperando. Se nós não viermos aqui e não nos santificarmos, ao sairmos, o espírito do mal, das trevas, ele estará à nossa espera. Então, nesta noite, para que sintamos a presença do Espírito de Deus atuante em nossa vida, procuremos nos santificar e obedecer para sermos verdadeiros templos do Espírito Santo do nosso Pai. Minha oração ao Pai Nosso é o primeiro hino que o coral feminino irá apresentar a nós.
Quem tem oprimas, nada deve temer, mesmo que terríveis lutas tentam o abater. Ele logo vem socorrer. Jesus também o faz, carregando em seus braços, amparando o sofredor, enxugando lágrimas, tirando a dor, tudo em nome do amor. Deus Pai, o nosso Criador, Jesus Cristo, Mestre ensinador, Virgem Maria, Mãe do Salvador, estão velando por esta família, cuidando de nós noite e dia. Faz lembrar quando na fila oprimas nos abraçava, curando as feridas da nossa alma e do nosso coração, em nome da Santa Avó querida.
Hoje recordamos quando na fila te abraçávamos e recebíamos as tuas bênçãos. Querido primaz, que esta mesma bênção recaia sobre nós ao entoarmos estes louvores. Amados irmãos, irmãs, eu quero neste momento compartilhar e me lembrar daqueles irmãos que estão conectados ao site da Igreja Apostólica, a este canal da sede, participando da reunião de oração onde estamos tendo nesta noite apresentações do coral feminino. Quero compartilhar com os senhores uma palavra de alento, de carinho, que inclusive durante este mês de agosto foi republicado pela direção da Igreja Apostólica. Uma mensagem do Santo Irmão Aldo há muitos anos atrás, quando ele ainda estava no seu corpo, ele preparando a igreja para o mês do seu aniversário, para a vinda dos candidatos ao batismo, ou daqueles que viriam para participar da semana do seu aniversário. Irmãos, foi republicado essa mensagem, e o irmão Aldo, ele tinha tanto cuidado conosco, que ele até dizia, né? Toma cuidado com a alimentação de vocês na parada do ônibus, para que vocês possam ter uma boa viagem. Eu e a Santa Avó vamos fazer a minha parte, mas eu preciso que vocês também se cuidem, inclusive na alimentação. Ele disse que era uma grande alegria poder receber todos vocês. E hoje, nos dias atuais, temos redes sociais. E eu tenho observado nas redes sociais, stories, status, pessoas dizendo: ah, que festa linda, ah, como eu gostaria de estar aí, nossa, como está maravilhoso. E eu quero dizer mais para vocês, a dimensão aqui da festa deste ano de 2025, do aniversário do Santo Irmão Aldo e do batismo, é ainda maior do que vocês podem observar através das lentes. Porque através das lentes, seja de fotos ou da transmissão da reunião, vocês não conseguem ter a dimensão de uma festa tão maravilhosa como nós estamos tendo. Ainda ontem aqui na organização da fila para a festa do chá, nós pudemos observar a grandiosidade da festa. Mas para você que está aí em casa, meu irmão, minha irmã, que tem postado essas mensagens, eu digo uma mensagem do Santo Irmão Aldo. Ele disse bem assim, há muitos anos atrás: a vocês que não puderem vir, não se preocupem, porque eu também estarei aí com vocês, inclusive na congregação de vocês, recebendo o louvor e a homenagem que irão prestar à minha pessoa. Foi isso que o irmão Aldo disse. Então sintam-se acalentados por esta palavra do santo profeta, que diz: mesmo não estando aqui pessoalmente, eu não me esqueço de vocês, aí na congregação, no lar ou aonde estiverem. E neste final de semana, onde todas as congregações apostólicas estarão em festa, o irmão Aldo estará presente, recebendo de todos nós a nossa adoração e o nosso louvor. Para encerrarmos esta primeira parte, nós vamos ouvir pelo coral feminino o dom do amor.
Santo pastor em nossos dias despontou, guia um rebanho para o céu de esplendor, cuida das ovelhas como o Pai determinou, com bondade e amor. Este bom pastor é bem forte e destemido, protege as ovelhas, afugenta o perigo, traz a paz no coração, nos ensina a amar, proteger de coração e aceitar. Com sabedoria alimenta seu rebanho, pelos vales verdejantes sua voz é seu comando. Foi promessa de Jesus, um pastor e um rebanho, que Deus aqui está mostrando. Santo irmão alto, confiamos no Senhor, somos seu rebanho, e tu és nosso pastor. Damos graças ao bom Deus, que do mal nos livrou, te guiou, nos abraçou e abençoou. Por nós, suas ovelhas, ele sempre vai lutando, muitas vezes face a face, o inimigo enfrentando. Também está noinando com os profetas e os anjos, concedendo um galardão aos santos. Santo irmão alto, confiamos no Senhor, somos seu rebanho, e tu és nosso pastor. Damos graças ao bom Deus, que do mal nos livrou, te guiou, nos abraçou e abençoou. Vamos louvar e bendizer, todos os dias o rebanho do Senhor. Vamos ouvir o irmão alto, com alegria e com amor. Vamos louvar e bendizer, todos os dias o rebanho do Senhor. Vamos ouvir o irmão alto, com alegria o nosso Prezados irmãos, irmãs, nesta noite, ao participarmos da reunião de oração, estamos aqui com o propósito de adorá-lo, de glorificá-lo, exaltá-lo e buscar dele, Espírito Santo, as virtudes para o nosso ser, as virtudes dele, suas características como o amor, paciência, humildade, perdão, longanimidade, sabedoria. A avó Rosa sempre dizia,
peçam para Jesus sabedoria ao participarem da reunião de oração. Sabedoria para falar, para agir, proceder, até mesmo quando temos razão. Nós precisamos ter sabedoria para resolver a questão, porque senão nós acabamos por perder a nossa razão. Então precisamos ter sabedoria para tudo. Então pedimos que nesta noite o Espírito Santo do Pai alimenta-nos com as suas virtudes e com a sua característica. A mensagem para esta semana, para as reuniões de oração, tem o título: haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos, nosso Senhor Jesus fez promessas grandiosas aos seus discípulos. Prometeu enviar o Espírito Consolador e declarou que haverá um só rebanho e um só pastor para governar sua igreja. O nosso santo irmão Aldo é parte viva dessa promessa do Divino Mestre. Sem ele, não teríamos conhecido o galardão do Consolador, da promessa da Santa Vó Rosa. Foi o irmão Aldo quem revelou ao nosso bispo Eurico que, após subir vitoriosa aos céus, a Santa Vó Rosa era a grande bênção prometida por Jesus aos seus discípulos, o Espírito Consolador, conforme registrado no Evangelho de São João. Sem o santo irmão Aldo, não poderíamos ser governados diretamente por Deus, através da Santa Vó Rosa, pois foi por meio dele que ela revelou à igreja os preciosos ensinamentos do Senhor Jesus e sua doutrina poderosa, capaz de santificar, purificar os corações humildes que aceitam a mensagem da Igreja Apostólica. As Sagradas Escrituras nos ensinam uma verdade incontestável. O povo de Deus sem profecia se corrompe. Doutrinas falsas e heréticas se infiltrariam, trazendo costumes mundanos e paganizados. E Deus, o Pai, junto com seus santos, não poderia permanecer entre um povo corrompido pelos erros e pecado. A Igreja Apostólica nasceu dos céus, graças ao glorioso ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que lutaram intensamente para manter a igreja livre do mundanismo e do pecado. Com mão forte, nos preparam e nos conduzem ao reino celestial. Quando a Santa Vó Rosa deixou seu corpo físico, todos que viveram aquele momento lembram da angústia que tomou conta de nós. Sem ela e seu sábio governo, o que seria da nossa igreja? Era por meio dela que Jesus nos dirigia. Mas, no terceiro dia, em que seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Vó Rosa, junto com a Virgem Maria, apareceu ao irmão Aldo e lhes deu as primeiras revelações. Essa boa nova trouxe de volta a alegria aos corações. Ela continuaria a nos dirigir por meio do Santo Irmão Aldo. Assim, podemos compreender o valor imensurável de seu ministério. Durante 44 anos, em seu corpo físico, ele nos guiou. Sem seu dom profético, a igreja não teria alcançado o grau de perfeição e santidade que hoje possui, tanto no conhecimento da doutrina, que ainda não havia sido completamente revelada, quanto na disciplina que honra e santifica a nossa igreja. Outro marco importante foi o crescimento e desenvolvimento material da Igreja Apostólica, alcançando muitas almas humildes e sinceras. Com as mensagens dos céus transmitidas pela Santa Vó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, e com a sabedoria concedida ao nosso Santo Primaz,
O número de almas convertidas cresceu significativamente. O nome da nossa igreja passou a ser conhecido em diversas regiões do Brasil e no exterior, graças à vitória da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e a dedicação e amor do Santo Irmão Aldo por nosso povo. Um dos maiores legados do ministério do Santo Irmão Aldo foi a unidade da igreja, tanto na parte material quanto na espiritual, com doutrina e disciplina que tem livrado o nosso povo dos costumes errados, das modas inconvenientes e das falsas doutrinas. Outro fato muito importante realizado junto à Santa Avó Rosa foram os milagres extraordinários, curando muitos que clamavam por seu nome santo e que estavam desenganados, abençoando o trabalho dos nossos irmãos e dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa, livrando-os dos perigos e intercedendo-os por este povo apostólico constantemente. Cada apostólico tem provas de como foi e continua sendo abençoado por nosso santo irmão Aldo. São bênçãos incontáveis que nos trazem paz, alegria e regozijo espiritual. Por isso, hoje ele é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos: haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos, confiem de todo o coração em nosso santo irmão Aldo. Saibam que ele está ainda mais presente junto ao seu povo. Com todo o poder da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e de milhares de anjos. Juntos, com esse poder celestial, lutam para levar a nossa igreja para os céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para merecer essa proteção. Nunca se esqueçam da luta incansável que o nosso santo irmão Aldo travou aqui na terra, em favor da nossa Santa Igreja Apostólica. A Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa e querida Avó Rosa, nossa mais sincera gratidão pela vida preciosa do Santo Irmão Aldo. Amém. Está aí, amados irmãos, feito a leitura na íntegra da mensagem para as reuniões de oração. Mas como assim, pastor? Para as reuniões de oração? É só hoje a reunião de oração na sede? Sim. Mas e as outras que estão tendo desde terça até amanhã? Inclusive nós temos uma congregação que faz reunião de oração ainda no sábado. De terça a sexta-feira é a mesma mensagem. Aqui está a primeira prova da promessa de Jesus Cristo nosso Senhor. Haverá um só rebanho, um só pastor, uma só fé, uma só doutrina, uma só mensagem. Pronto. Hoje é quinta-feira. Quantas e quantas reuniões de oração nós temos hoje? Quantas congregações na data de hoje têm reunião de oração? É a mesma mensagem, é o mesmo ensinamento, é a mesma doutrina. Então, a unidade espiritual da igreja, através do irmão Aldo, se conseguiu. Mas por que através do irmão Aldo, pastor? Porque vocês, os mais velhos, se lembram que antigamente o pastor, ele subia no púlpito, ele abria o evangelho, ele meditava, ele escolhia um tema e cada pastor pregava uma mensagem.
Aqui na sede pregavam uma mensagem, por exemplo. Lá em Campo Grande, que tem reunião de oração hoje, uma outra mensagem. Lá em Goiânia, que também tem reunião de oração hoje, outra mensagem. Lá no sul, por exemplo, Chapecó, outra mensagem. Isso são muitas reuniões de oração. Não importando o estado. Cada pastor pregava uma mensagem diferente. E chegou o tempo em que o irmão Aldo disse: agora eu dou o tema, uma unidade espiritual, a mesma mensagem, o mesmo ensinamento. Está certo que são diversos pastores, cada um vai pregar e ensinar de acordo com o que for inspirado e com o seu aprendizado também. Mas o tema é o mesmo. O tema é o mesmo. Então, sim, irmãos, se cumpre na igreja apostólica a promessa de Jesus, de que haveria um só rebanho e um só pastor. E nessa semana, a direção da igreja fez questão de enaltecer diversos pontos do ministério do Santo Irmão Aldo a respeito da promessa de Jesus, um só rebanho, um só pastor. O primeiro parágrafo que começou a enaltecer o irmão Aldo, falou sobre, sem o santo irmão Aldo, nós não saberíamos que a Santa Avó Rosa era o Consolador. Como nós saberíamos? Ela ia aparecer para mim, para o senhor, para a senhora, para um outro irmão, para uma outra irmã? Não. Ela apareceu ao Santo Irmão Aldo. E nesta semana, irmãos, nós vamos e estamos comemorando a passagem do aniversário daquele que trouxe a alegria de volta à igreja. Como assim, pastor? Principalmente aqui na sede da Igreja Apostólica. Principalmente aqui na sede da Igreja Apostólica. Nós estamos comemorando o aniversário daquele que trouxe de volta a alegria e a tranquilidade nos corações. Estou falando do dia em que a Santa Avó deixou o corpo físico. A coluna principal da igreja, o membro principal do ministério. Aí entra aquela pergunta que está no boletim: e agora? Quem vai nos dirigir? Quem vai nos governar? Quem vai nos revelar a doutrina de Jesus? E o povo chorava, lógico. Perder alguém que a gente ama, como era o caso da Santa Avó Rosa. Os irmãos mais antigos que estão aqui hoje, que conheceram a avó, sabem do que eu estou falando. Estavam tristes, estavam abatidos, porque tinham perdido a avó. E a pergunta pairava no ar: e agora? O que vai ser de nós? O que vai ser da igreja? Eis que no terceiro dia ela aparece para o Santo Irmão Aldo, acompanhado da Virgem Maria, dá orientações ao irmão Aldo. O irmão Aldo, irmãos, tão humilde como sempre foi, sem saber de nada, procura o bispo, procura a missionária, que eram os outros dois da direção, e diz: ó, eu estava ali agora, a avó me apareceu, junto estava a Virgem Maria, pediu para mim passar as seguintes orientações, isso, aquilo. Naquele momento o bispo, mas a missionária, opa, ele é o sucessor dela, porque ela falou a quem ela aparecesse, esse seria o sucessor dela. E então o bispo sobe no púlpito e diz para a igreja: eis que ela não morreu, ela está viva, e apareceu para um dos nossos irmãos. Então naquele momento, irmãos, a paz, a alegria e esta boa nova trazida pelo Santo Irmão Aldo, já em revelação a ele passando para o bispo, é transmitido à igreja. E esta boa nova é capaz de trazer, irmãos, como está aqui em nosso boletim, esta boa nova trouxe de volta a alegria aos nossos corações. Esse é o primeiro ponto. E se não fosse o irmão Aldo, irmãos, há 99 anos atrás ter nascido,
quem iria revelar para nós que a Santa Avó é o Consolador? O Espírito da Verdade. Irmãos, o próximo ponto enaltecido nesse boletim sobre o Santo Irmão Aldo é, irmãos, os ensinamentos. O povo de Deus sem profecia se corrompe. E é uma grande verdade. Vocês imaginam o nosso país? Imaginem o mundo se não tivesse leis, se não tivesse ordens, deveres, obrigações, direitos também. O que seria do mundo? Se o trânsito não tivesse ordem, o que seria do trânsito? E mesmo tendo leis no país, no mundo, leis do homem, ainda observamos pessoas que a desobedecem e sofrem punições por isso. E na parte espiritual é a mesma coisa. Não é o pastor que está dizendo, não é a igreja apostólica que está inventando, está nas Sagradas Escrituras, irmãos. É um ensino verdadeiro, incontestável que está nas Sagradas Escrituras, afirmando um povo de Deus, o povo de Deus, sem uma profecia, sem um guia, se corrompe, se corrompe. E nós não somos corrompidos, porque nós somos santos, por isso estamos aqui, lutando para cada dia ser mais santo, mais santo, mais santo, dependendo do grau de santidade de cada um, do que faz, como vive, de quanto trabalha para Deus, para um dia no reino dos céus, ganhar a glória celestial. Então, irmãos, nós vimos aí no mundo as pessoas se corrompendo. Nós temos visto quanta coisa tem acontecido no mundo. Por quê? Pelas pessoas não terem uma doutrina, não terem disciplina, não terem limite na vida deles, porque o caminho largo é espaçoso. O caminho largo, o caminho do mal, o caminho das trevas é espaçoso, ele não tem limite. Agora o caminho estreito não, ele é apertado, ele tem limite. Mas são esses limites que nos preserva, que nos consagra, que nos torna bem vistos diante da sociedade, ao ponto de chegarmos em algum lugar, alguém olhar para nós e dizer: ei, você é crente, né? Você é crente. De que igreja que você é? Qual a religião que você pertence? E o Santo Irmão Aldo foi quem lutou para poder preservar isto em nossa igreja. A doutrina e a disciplina que a Santa Avó Rosa implantou. E o Irmão Aldo aperfeiçoou. A igreja apostólica nasceu dos céus. E para os céus ela voltará, irmãos, com um número maior ainda de almas para Deus, o nosso Pai. Se hoje somos quem somos, essa igreja da verdade, essa igreja grande, que se multiplicou em milhares e milhares de filhos de Deus, como temos louvores que cantamos, é graças àquele que nesta semana estamos a comemorar o seu aniversário, o Santo Irmão Aldo. Por quê? Por quê? Porque foi através dele que a Santa Avó Rosa apareceu a ele e disse: fala para o bispo pregar na hora milagrosa, que eu sou a grande bênção, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. E então, quando o bispo prega, na hora milagrosa, revelado pelo Santo Irmão Aldo, orientando o bispo, e o bispo prega que a Santa Avó é o Consolador, uma das maiores conversões de alma tivemos para a igreja apostólica, e se multiplicou em milhares e milhares de filhos de Deus. Então, o boletim diz: assim podemos compreender então, irmãos,
parte do valor imensurável que tem o ministério do Santo Irmão Aldo. O que ele fez durante 44 anos à frente dessa igreja, nos guiando no seu corpo físico, levando esta igreja a um grau de perfeição tão grande. Eu me lembro de um tempo em que nós chegávamos para o Santo Irmão Aldo, né? E perguntavam para ele: irmão Aldo, pode fazer isso na igreja? Irmão Aldo, pode fazer aquilo na igreja? Eu vou dizer pelo setor de escala, porque eu sou pastor, eu vou falar da minha parte. Irmão Aldo, podemos fazer isso para o setor de escala? Antigamente, vocês lembram? As escalas dos pastores eram enviadas por correio. Demorava muito para chegar, muitas vezes até atrasava. Quando chegava, já tinha passado a data da reunião. Pediram para o irmão Aldo: podemos mandar por e-mail? O irmão Aldo não autorizou. Depois, mais para frente, ele autorizou. E hoje, nós usamos aí a tecnologia, instantaneamente, as escalas são enviadas aos pastores. Quantas coisas nós perguntamos para o irmão Aldo: irmão Aldo, pode fazer isso na igreja? Irmão Aldo, pode fazer aquilo na igreja? Não, não pode. Agora não. Ele dizia: espera mais um pouco. Agora não. Depois eu vejo isso. Aí outras vezes ele dizia: pode fazer, pode fazer. Então o irmão Aldo, irmãos, aperfeiçoava a igreja, ao ponto dele dizer: pronto, a minha igreja está pronta para seguir. Oh, irmãos, através do ministério dele e dessa dedicação, da transmissão do nome da Santa Avó Rosa no programa Hora Milagrosa, como está aqui no nosso boletim, o nome da Santa Avó Rosa passou a ser conhecido no mundo e hoje no exterior também. Inclusive, essa semana nós temos reunião no exterior, né? Sábado e domingo nós teremos festa do aniversário do Santo Irmão Aldo e Santa Comunhão em Portugal. Inclusive já tem um pastor lá para a realização desse ato. Então vejam, até onde está o nome do santo e querido Irmão Aldo. Mas nós podemos ir muito mais longe, irmãos. Só depende de nós, o irmão Aldo depende de nós. Não basta só ele ter o poder que ele tem. Ele depende de cada um de nós, da nossa obediência, da nossa consagração, da nossa fidelidade, do nosso bom exemplo na escola, no trabalho, na família, na sociedade em que vivemos. Porque assim estaremos dando bom testemunho da nossa igreja. E as outras pessoas que vierem a nos conhecer também verão em nós o que Jesus pediu que nós fôssemos: a luz e o sal da terra, aquilo que faz a diferença. Então, quando nós somos obedientes ao que o santo profeta deixou, somos a luz, somos um sal, somos o sal da terra. Então, finalizando o último parágrafo do enaltecimento do Santo Irmão Aldo, que a direção publicou e eu já trabalhei esse assunto. Um dos maiores legados do ministério do Santo Irmão Aldo foi a unidade da igreja, tanto material quanto espiritual. A parte espiritual já expliquei, irmãos. E o crescimento desta igreja? Quantas congregações o irmão Aldo recebeu da Santa Avó? A Santa Avó disse: Aldo, eu preciso de você. Sim, eu vou ajudar, tia. Então está aqui, X congregações. Com quantas ele deixou? Quase 300. A Santa Avó entregou a igreja para o irmão Aldo X número de programa A Hora Milagrosa. Com quantos ele deixou? 74 aproximadamente? Acho que é isso, 74. A Santa Avó Rosa entregou a igreja para o irmão Aldo com X números de fiéis. A prova está aqui hoje. A prova está de quantos irmãos, computadores, aparelhos que reproduzem, estão conectados a este site, fora aqueles que estão em sua congregação, participando também da reunião de oração. Então está aí o maior legado do ministério do Santo Irmão Aldo.
formar nesta igreja um só rebanho, um só pastor, tanto na unidade espiritual quanto na unidade material. E finalizando agora a reunião de oração, eu, como pastor da igreja, peço a todos vocês que estão aqui um grande presente para o Santo Irmão Aldo. Valorize cada um dos senhores na sua cidade, na sua congregação, a reunião de oração aonde tem. Façam um esforço para poder participar dela. Eu sempre vi o Santo Irmão Aldo aqui em dias de reunião de oração na sede. Inclusive ele fazia fila para poder abençoar o povo nas reuniões de oração. E nós temos visto por aí muitas congregações vazias. Os irmãos não têm frequentado as reuniões de oração, passam até tempo sem ir à reunião de oração. E o irmão Aldo pedia muito, valorize a reunião de oração. Então eu quero pedir para vocês, como presente de aniversário para o Santo Irmão Aldo, valorizar as reuniões de oração, voltado à adoração do Espírito Santo do Pai. E todos nós juntos, irmanados, obedientes e consagrados, vamos levar para o mundo, ainda mais longe, o nome deste santo poderoso, que foi capaz de tornar esta igreja em um só rebanho, com uma só doutrina, com uma só mensagem, com uma só doutrina e só uma disciplina. E ele dizia, eu não abro mão do que a Santa Avó Rosa deixou. E ele não abriu, ele lutou. E a direção atual da igreja tem dito a mesma coisa. Nós não vamos abrir mão do que o santo e querido irmão Aldo deixou, que é o legado da igreja apostólica. Sua doutrina, sua disciplina, que é a base, que é o alicerce fundamental para que nós sejamos uma igreja verdadeira, forte e que o mal não venha entrar em nosso meio. Então, irmãos, façam cada um a sua parte e sejamos todos felizes e muito abençoados. Aos que estão assentados, convido para se colocarem em pé, os que puderem. Agora eu vou passar a parte final da nossa reunião de oração. E para iniciarmos esta parte de oração, nós vamos cantar um corinho. Depois nós vamos ter, irmãos, aproximadamente 3 minutos de oração. Eu quero esclarecer à igreja o seguinte. Nós que somos pastores itinerantes, nós viajamos, realizamos muitas reuniões de oração. Nós temos observado essa dificuldade. Porque isso não é do pastor, é uma ordem, é desde o tempo da Santa Avó. O tempo para fazermos as orações. Muitas vezes o pastor deixa 2 minutos e meio. Tem pessoas que se sentem incomodadas. Começam até a fazer barulho para ver se o pastor não está ali dormindo, esqueceu da hora. Não é, irmãos. É uma ordem, é uma orientação. No mínimo de 2 a 3 minutos para que os irmãos possam fazer as suas orações. Vocês não imaginam o quanto tem irmãos que esperam por esse momento para poder orar, para poder pedir. Então nós vamos cantar um corinho, depois nós vamos orar individualmente e depois nós vamos cantar outro corinho para poder finalizar esta parte. Para abrir o momento de oração, nós vamos cantar o corinho de número 174, ó Santa e Bendita Avó Rosa. Suplicamos
Amém. Finalizando esta parte, cantemos o corinho de número 173, agradecemos de todo o coração. Chegamos ao fim da nossa reunião de oração, ao horário estipulado pela direção da igreja, máximo para que pudéssemos ir. Agradeço a presença de todos, o silêncio, o respeito, a reverência ao Espírito Santo do Pai, como agradeço aos internautas. Não vou dizer ministério, mas todos, desde as irmãs que estão na cozinha, todos que trabalharam de uma forma ou de outra, para que a reunião pudesse acontecer. Muito obrigado, em nome do aniversariante desta semana, que a bênção dele e de nossa Santa Avó Rosa retribua cada um de vocês que trabalharam para que esta reunião de oração pudesse acontecer. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e amanhã, mais uma vez reunidos aqui, de manhã, para uma reunião matutina. Curvem a cabeça, fechem os olhos e vamos orar. Chegamos ao término da reunião de oração, Pai, onde adoramos o Teu Espírito Santo, adoramos também Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, mas estamos em uma semana especial, adoramos e exaltamos também o Teu profeta, ó Deus, o nosso profeta, o profeta irmão Aldo, aquele em que se cumpriu a promessa de Jesus que haveria um só rebanho e um só pastor. Graças ao ministério dele, tudo isso pôde acontecer na igreja. Se tornarmos um povo só, uma única igreja, uma única mensagem, uma única fé. A obediência aos mesmos princípios ensinados pela Santa Avó Rosa nessa igreja apostólica. Chegando ao término da reunião de oração, primeiramente vou orar por todos os nomes que estão na caixa de pedido de oração. Eu suplico para esses nomes bênção, paz, saúde e prosperidade. Oro por todos os irmãos aqui presentes, pela sua família também. Como oro pelos internautas que estão conectados a este site, participando da reunião de oração. Agora eu vou orar neste momento por aqueles que estão doentes, nos hospitais, maternidade, casa de saúde. Eu oro pelas pessoas que enfrentam algum tipo de luta, de problema, dificuldade na sua vida, não importando qual seja. Todos eles eu oro pedindo de Deus a sua bênção, a bênção da Santa Avó de Maria Santíssima. Neste momento também oro por todas as pessoas que enfrentam a nova doença do século, conhecido como ansiedade, como depressão, como pânico. As pessoas que enfrentam doenças que a medicina ainda não encontrou cura total, como câncer e tantas outras doenças. Todas as pessoas que precisam de uma bênção, de uma graça, eu me lembrei nesse momento e entreguei nas mãos do Senhor, ó Pai Celestial. Mas eu quero lembrar a todos também que nós devemos ter paciência, devemos saber aguardar o momento certo e que o nosso tempo não é o tempo do nosso Deus. Então precisamos saber orar, pedir e aguardar o momento e a vontade de Deus de se cumprir na nossa vida aquilo que pedimos. Agora, ó Pai Celestial, vou me despedir de todos os irmãos. Todos nós vamos voltar para os alojamentos. Peço que dê a todos nós uma boa noite, um bom descanso.
Amanhã possamos estar aqui para mais uma reunião matutina. Os irmãos que estão em casa tenham um bom dia de trabalho, de estudo, de sucesso nos seus afazeres. E que assim todos nós juntos possamos louvar, glorificar e exaltar o nome do santo irmão Aldo. Irmãos e irmãs, recebamos agora a bênção que peço do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A bênção também do Consolador, do santo irmão Aldo, a bênção de todos os santos e anjos que estão nos céus. E eu desejo que as virtudes do Espírito Santo do Pai, que adoramos nesta noite, estejam em nós, hoje e sempre. Amém.